Você sabe o que é uma vigília? Para muitos esse nome parece um pouco estranho, porque são acostumados com a palavra vigília. Tá, vou explicar. Vigília é a noite. Vigília é uma adaptação do nome porque é uma vigília durante o dia. Embora seja uma coisa não muito comum em muitos lugares, isso começou a ser difundido um pouco mais pelo UNASP. E a bem da verdade é que hoje tem culto de 2 horas que está sendo chamado de vigília, o que não é bem assim, né? É uma adaptação para ficar um pouco mais cômodo, talvez. No passado, vigília costumava ser a noite inteira. A primeira vez que eu preguei na vida foi numa vigília. Eu tinha 12 anos, imagina, século passado, quase século retrasado, né? Eu preguei pela primeira vez às 3 horas da madrugada. Recentemente, isso começou a surgir com outro formato, né? As vigílias. No UNASP, quando isso acontecia, quando isso começou, era das 8 da manhã até as 18 horas no sábado. Então as pessoas ficavam lá cerca de 10 horas. Na maioria dos casos era um dia de jejum, mas a programação diminuiu o ritmo na hora do almoço para que aqueles que quisessem ir para casa almoçar e voltar pudessem. De um modo geral, eram dias de reconsagração, de reavivamento espiritual. Durante todo o dia, várias pessoas eram convidadas, muitas histórias impressionantes. No caso das vigílias que temos feito, e é por isso que estamos mencionando aqui, as vigílias vão recomeçar? Sim, vão. Eu precisei fazer uma pequena pausa durante várias semanas por questões de saúde para poder me recuperar, mas elas vão recomeçar. No nosso caso, é um pouco mais extenso, porque nós, na verdade, não colocamos só testemunhos, embora os testemunhos existam, mas é quase que uma semana de oração feita num dia só. E outra coisa, eu já não estou mais com os meus 20, 30 anos. Já é difícil para eu viajar para muitos lugares do Brasil para fazer semanas de oração e programações. São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, já não é tão fácil assim. E muito menos fazer muitas programações, porque muitos assuntos que são solicitados são extensos. Teve semana de oração que nós fizemos que era necessário fazer 2 sessões. Começávamos às 7h30 da noite, às 8h15 o pastor estava despedindo a primeira turma pela porta lateral da igreja, enquanto pela porta principal as pessoas estavam entrando para o segundo culto. E já não é tão fácil fazer programações assim. Conforme os anos vão passando, a necessidade da igreja também aumenta, porque mais pessoas, mais lugares precisam de atendimento. Então aí foi a hora que nós apelamos para as vigílias, porque o que seria necessário uma semana inteira para ser apresentado ia num dia só. Algumas vezes a vigília começa já com uma santa ceia, o assunto do culto já voltado para os assuntos que serão apresentados. Paramos apenas para o almoço. Nesses casos recentes, nós almoçamos na igreja ou ali próximo e já recomeçamos e vamos até o pôr do sol. Mas não é cansativo? Olha, os assuntos que estão sendo apresentados, eles estão cativando muito o público. Houve casos, eu me lembro de casos, por exemplo, em Guarulhos, nas proximidades de São Paulo, que nós tínhamos tido um intervalo um pouquinho maior na hora do almoço, recomeçamos com o culto de oração, e já era 8h30 da noite, o pôr do sol já tinha passado fazia muito tempo, eu ainda estava lá na frente, o primeiro ancião da igreja estava do meu lado, e já as pessoas queriam fazer perguntas, queriam saber mais, e eu me lembro que ele teve dificuldade para dizer para as pessoas, olha, nós precisamos parar
Muitas pessoas estão aqui vindo de longe, muitas pessoas vão pegar o ônibus e ir para longe. E ele precisou insistir muito para interromper. A igreja estava lotada, tinha gente em pé. Então vocês percebem por isso que realmente as pessoas sentem necessidade daquilo que nós temos apresentado. Basicamente, as vigílias que temos feito são focadas em duas coisas: reavivamento espiritual, levarmos as pessoas a uma comunhão muito mais próxima de Deus, num nível muito mais elevado, e também nós costumamos misturar com isso a proposta de evangelismo para o distrito. Por exemplo, nós estamos dando assistência a um distrito que hoje tem 6 igrejas, uma mais recente, 5 que já havia antes, mas com a graça de Deus nós pretendemos começar durante este ano mais 9 igrejas, mais 9. O distrito vai mais do que dobrar de tamanho. São desafios tremendos para conseguir uma coisa dessa, e as primeiras orientações nós passamos também na vigília. Mas aqui no nosso caso nós temos ainda mais 4 vigílias para realizar e depois um congresso distrital. Então, se você faz parte desse distrito ou de um dos próximos 4 distritos que nós vamos dar assistência, então você já está tendo alguma noção a mais do que vem pela frente. São vários assuntos que nós tratamos durante essa vigília. E como já mencionei, um dos pontos é aproximar as pessoas mais de Deus. E olha, uma das coisas que nós tratamos, um dos temas, é o fato de que Deus ainda faz milagres. Eu sei que pode parecer um tanto distante isso, acontece um lá, outro em outro lugar, mas olha, Deus está fazendo milagres não somente em grande quantidade, mas Ele está com mais disposição para fazer milagres em nossas vidas do que nós de acreditarmos que Ele faz milagres. Para você que gostaria de ter uma noção melhor do quanto Deus está disposto a operar milagres hoje, do mesmo tempo, da mesma forma que nos dias de Elias, de Eliseu, dos apóstolos, eu vou recomendar para vocês alguns livros da Casa Publicadora que vão dar uma noção para você do que Deus é capaz. O mais recente chama-se Um Milagre Após o Outro. Ele conta o testemunho do pastor Pavel Goya. Hoje ele é um dos secretários ministeriais da Conferência Geral. Então não é nenhum desconhecido. Muitos de vocês têm assistido vídeos dele na internet. E o livro Um Milagre Após o Outro, eu diria que é leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer saber o que Deus está disposto a fazer em nossas vidas ainda hoje. Então na vigília, num certo momento, eu falo muito sobre isso, do que Deus tem feito. E eu vou recomendar mais alguns livros para vocês. Além desse Um Milagre Após o Outro, Milagres Atuais, da Casa Publicadora Brasileira também. Tem outro, Respostas Incríveis à Oração. Ele foi escrito por Roger Morneau. É o mesmo autor daquele Viagem ao Sobrenatural. Ele tinha sido satanista, ex-satanista, se converteu e depois se envolveu tanto com o Pai do Céu que as orações dele eram respondidas de uma forma impressionante. É um livro interessante que você precisa conhecer também. Outro, Anjos, do pastor Sesostris César. E eu ainda cito um outro do pastor Sesostris. Esse é um pouco mais difícil de achar. Experimente Jesus. O último desses relatos do livro Experimente Jesus conta o que aconteceu com a esposa do pastor Nemuel Stina, a irmã Mari. O que acontece? Ela estava à beira da morte e foi curada instantaneamente. E as circunstâncias em que aquilo aconteceu, você precisa ler. A última vez que eu estive pessoalmente com o pastor Stina, nós estávamos saindo da igreja e ele e a irmã Mari já estavam dentro do carro. Eu estava do lado de fora, indo para o meu carro. Estávamos conversando alguns instantes e o pastor Stina comentou: vocês dois lá no céu, apontando para mim e para a irmã Mari, vocês têm histórias para contar lá para os anjos e nos outros mundos. Por quê? Porque o que aconteceu comigo foi algo semelhante ao que aconteceu com ela. Eu estava em coma profundo na UTI e já estavam cogitando
avisar os parentes para virem para o meu velório. E Deus se manifestou também. Então, eu sou uma prova viva de que milagres acontecem. E, inclusive, em várias vigílias, as pessoas querem que eu conte o que aconteceu. Porque eu não poderia estar vivo aqui, mas estou. E esse foi apenas um dos muitos milagres que eu presenciei. Eu posso dizer que presenciei pessoalmente, por exemplo, uma impressora sem tinta, os cartuchos encherem de tinta até a boca e ela imprimir o dia inteiro. Eu presenciei isso com os meus próprios olhos. Coisas que eu presenciei também. Imagina um carro andar 169 quilômetros sem combustível. E tenho presenciado muitas coisas assim durante a vida. E as pessoas muitas vezes querem que eu conte coisas assim que eu testemunhei. E coisas que podem acontecer na sua vida. Deus ainda está fazendo milagres. E esse é um dos pontos que nós temos apresentado nas vigílias. E quando as pessoas descobrem do que Deus é capaz, eu não falo em termos de poder, mas em termos de interesse que Ele tem de fazer por nós, as pessoas querem a presença dEle. Não pelo que Ele faz, mas pelo que isso significa a nível de carinho, de interesse dEle. E isso é muito importante. E falando nisso, outro ponto que nós passamos durante as vigílias é como desenvolvermos o melhor método que existe para culto de oração em igreja, em grupos. Porque existem muitas formas de nós orarmos, de fazermos nossos pedidos, mas nós estamos perdendo oportunidades tremendas. Eu me lembro que, ainda lá naquela região da Grande São Paulo, numa das igrejas de Guarulhos também, nós estávamos fazendo uma programação que nós começamos a parte da tarde com um culto de oração e de repente nós vimos pessoas chegando e uma irmã tinha vindo de longe, ela tinha ouvido falar, segundo ela relatou, ela disse: eu ouvi falar que vocês teriam um culto desses aqui. E eu fiz questão de vir. Ela morava lá para os lados de Arujá, era longe, ela tinha que pegar condução de uma forma um pouco mais complicada, mas ela estava lá. E ela disse: eu precisava vir, porque na última vez que eu participei de um culto desse, eu fiz um pedido no sábado, na segunda-feira eu recebi a resposta. Eu não estou dizendo que as respostas são imediatas, mas Deus responde quando nós utilizamos esses métodos. E olha, isso é um segredo. Não é nada de místico, está tudo dentro da Bíblia, tudo coisas que Jesus colocou em prática, que os apóstolos colocaram em prática, coisas que eram rotina naquele tempo em que os milagres aconteciam tanto assim, só que nós simplesmente perdemos um pouco o foco. E quando nós trazemos isso para a prática do dia a dia e para o culto de oração, para a forma como as pessoas oram, como elas se reúnem, a confiança nas promessas de Deus é ressaltado de uma forma tremenda, a certeza de que as bênçãos virão. Enfim, os milagres começam a acontecer. Eu me lembro de um outro caso. Foi uma igreja que ela estava localizada num ponto da cidade um tanto complexo, num local que, na linguagem antiga, chamava-se de favela, uma comunidade. A igreja, tínhamos que entrar por um corredor que, se abrisse os braços totalmente, ocupava o corredor inteiro. Entrava por um corredor, no meio de casas, depois virava, descia uma série de escadas, virava de novo. Eu me lembro que quando eu estava pregando nessa igreja, do meu lado, havia um vidro quase do tamanho de uma porta, não sei direito a grossura, mas o pastor me disse que era um vidro à prova de bala. Imagino como é que era o local. Mas eu me lembro que eu já tinha pregado naquela igreja algumas vezes e o pastor falou: vamos lá, quero fazer mais alguma coisa lá. E aí ele pediu que nós fizéssemos um culto dessa forma. A igreja estava reunida e eu me lembro de um casal. Eu me lembro especialmente porque dias depois eles nos procuraram. Como foi a história? Esse culto foi mais cedo, foi um culto menor, um pouco mais de 1 hora, foi próximo da hora do pôr do sol. E os irmãos apresentaram seus pedidos e nos próximos vídeos eu quero contar para vocês como esse culto acontece, porque você pode colocar ele em prática aí na sua igreja.
O pastor estava lá conosco, isso foi interessante porque ele estava conosco no dia do culto e depois no dia que essas pessoas nos procuraram. Como foi? Eles apresentaram um pedido. Onde eles moravam, de frente para a casa deles, ali naquela comunidade, havia um bar. E talvez vocês imaginem com uma certa facilidade o que eles descreveram. No final de semana à noite encostavam vários carros aqui e eles abriam o porta-malas que lembrava mais a boca de um jacaré, de um crocodilo, mas não eram dentes, eram alto-falantes. E eles diziam que aquilo ficava tocando com tudo que podia a noite inteira. E eles pediram na oração que Deus intervisse para que aquilo se resolvesse. Então, todo final de semana era aquela situação, eles não podiam dormir e precisavam trabalhar. Então, eles fizeram um pedido naquele culto e eu estava com o pastor fazendo alguns trabalhos, algumas atividades por ali em algum lugar, e eu me lembro que nós encontramos o casal. E o esposo fez questão de nos chamar, vem cá, deixa eu contar uma coisa. Vocês se lembram do pedido que a gente fez lá no culto? E eu me lembrei. Eles estavam de frente para o corredor no final da igreja e por algum motivo, eu creio que o Pai do Céu ajudou a lembrar, porque são tantos casos, né? E eu acabei me lembrando, sim, um problema do bar, né? E eles comemoraram, na semana seguinte o bar fechou. Então, as respostas têm aparecido. E eu creio que vocês querem saber por que Deus está fazendo tantos milagres em algum lugar e em outros não. Eu sei que você precisa de milagres também. Então eu acho que esses assuntos interessam para você. São vários temas, eu estou só comentando algumas coisas aqui. Eu quero então, nesses próximos vídeos, passar parte do que é o conteúdo dessas vigílias para vocês. Mas entre os assuntos que nós temos apresentado, a gente colocou um tema interessante, Academia da Confiança. Porque nós aprendemos que nós devemos exercitar a fé. E eu costumo dizer que é falar sobre a Academia da Confiança. Esse assunto tem impressionado a igreja. Como que as pessoas têm um método de fortalecer a fé, um método tão próximo que as pessoas simplesmente tiram do caminho. Você precisa ver esse tema. As igrejas têm mudado muito depois disso. E um dos últimos temas que geralmente nós apresentamos nessa primeira vigília, nós estamos às portas de a chuva ser hoje a ser derramar. Não estamos tentando prever quando, não tem como saber. Isso é impossível. Mas tem uma coisa, nós podemos ver evidências do que está acontecendo. E as movimentações nas igrejas que estão se envolvendo com Deus, que estão se comprometendo com Deus, que estão se ligando à videira, as evidências estão aparecendo. Vejam, no distrito que nós estamos trabalhando, estamos querendo fazer a loucura de começar 9 igrejas num único ano. E veja que o distrito tinha 5, agora tem 6 e vai para 9 mais 6, 15 igrejas. É um absurdo, não é? E temos mais 4 distritos pela frente. Então, Deus está atuando. Muitas coisas fantásticas estão acontecendo. E você precisa tomar conhecimento desses fatos, dessas coisas, se envolver, se preparar, porque quem ficar para trás não vai ter segunda chamada. Essa história de que muitos serão arrebatados e vai ficar uma turma para a segunda chamada, isso não é bíblico. Tudo isso você precisa se envolver, você precisa saber. E como eu já não posso fazer tantas vigílias quanto seriam necessárias, mesmo que eu faça durante quase todos os sábados do mês, se necessário, não possa fazer semanas de oração em tantos lugares, não possa viajar pelo Brasil da forma como já aconteceu, a necessidade continua existindo. Então, por causa disso, a partir desse vídeo, talvez eu precise colocar até mais de um vídeo no canal por semana, para passar o máximo disso para vocês. Nós precisamos fazer a diferença nesses últimos dias. E eu sei que você também quer fazer a diferença.
Você quer a presença de Deus na sua vida. Você quer se sentir abraçado por Deus. Você quer sentir Ele te carregando no colo. Por isso, eu te convido para nós começarmos essa jornada. Assim, nós podemos não só colocar em prática tudo isso, mas podermos apressar efetivamente a volta de Jesus. Conto com você, então, nos próximos vídeos. Até lá!